E aí os Estados Unidos eles vão viver esse ciclo, essa fase cíclica do capitalismo de uma forma muito didática. Já tinha alguns anos que nós vivíamos nos Estados Unidos uma precarização do trabalho, uma flexibilização das leis trabalhistas, e agora parece que a gente está tendo uma inversão, parece que a gente está tendo o auge do sindicalismo e greves. Se a gente está tendo um auge do sindicalismo e greves, quer dizer que a classe trabalhadora chegou num nível de esgotamento e de precarização que ela começa a se organizar por falta de opção e começa a brigar por direitos através das greves, através dos sindicatos, através até de uma revolução socialista. As revoluções socialistas, elas passam por esse movimento. A recente greve em Hollywood deu uma cara mais glamurosa a um movimento sindical que vem ganhando força nos Estados Unidos. Nesse ano, o país enfrentou o verão em que o maior número de trabalhadores decidiu cruzar os braços nos últimos 50 anos. Então a gente está tendo uma eclosão de greves, de movimentos de trabalhadores nos Estados Unidos que está coincidindo com uma explosão, um surgimento de núcleos socialistas nos Estados Unidos, na base jovem também, nos movimentos estudantis. Por quê? Porque o capitalismo não se sustenta. O capitalismo ele vive de crises, ele se alimenta das crises, ele se retroalimenta nessa exploração cada vez mais exacerbada e aprofundada da classe trabalhadora. Só que aí chega uma hora que a classe trabalhadora não tem outra opção a não ser se organizar e brigar por direitos, porque ela tá sufocada. E aí começa a brigar por direitos e começa a galgar. E aí depois de uns anos que ela consegue galgar, esses direitos, eles são colocados como entrave ao progresso. E aí eles começam a ser cortados. A classe burguesa, que perde lucro por conta do aumento dos direitos dos trabalhadores, ela começa a propagandear que esses direitos são o entrave ao progresso. E as gerações que estão vivendo a fase influente do momento, elas compram essa ideia. E aí a gente vive esses ciclos que nunca acabam. Vamos entender o que está acontecendo. No serviço postal americano, o UPS, 340 mil funcionários aprovaram uma paralisação total com início marcado para 1º de agosto. Só este movimento já representaria a maior greve do país em 63 anos. Só que, uma semana antes dos trabalhadores abandonarem seus postos, os patrões voltaram à mesa de negociações e ofereceram um aumento que suspendeu, ao menos temporariamente, o início da paralisação. Então, a greve serve para isso. A greve é um mecanismo, é uma carta que os trabalhadores têm, mostrando que, no final das contas, os trabalhadores eles têm as coisas na mão, né? A gente não sabe, enquanto classe trabalhadora, a gente não sabe o poder que nós temos nas mãos. Se a gente parar, o patrão fale. E aí os trabalhadores eles são obrigados a entender isso da forma mais rude e mais cruenta possível, que é perdendo todos os direitos e vivendo as crises do capitalismo. E aí quando a gente fala de 63 anos, a gente está falando de década de 60, década de 70, ali a gente está vivendo o capitalismo keynesiano. O auge da Guerra Fria, o capitalismo de Estado, aonde o Estado ele começa a dar uma moral para a classe trabalhadora, porque tinha tido a crise do liberalismo em 29. E aí logo depois a gente tem a crise da mão de obra. A crise da mão de obra é o encarecimento da mão de obra. Isso faz com que as multinacionais comecem a explorar cada vez a mão de obra na periferia do capitalismo. E a gente tem uma crise do Fordismo muito forte e a crise do petróleo em 73. E aí surge o neoliberalismo. O neoliberalismo ele vai começar a cortar os direitos trabalhistas, política de austeridade, privatização. Direitos trabalhistas são um entrave ao progresso. E aí parece que agora a classe trabalhadora chegou no seu limite, porque até a flexibilização das leis do trabalho infantil os Estados Unidos estavam fazendo. Isso já foi tema aqui no nosso canal. Eu reagi a um vídeo do Ian do História Pública falando sobre a flexibilização das leis trabalhistas para o caso do trabalho infantil. Em julho, o Sindicato dos Metalúrgicos anunciou que está pronto para iniciar uma greve dos seus 150 mil associados caso as chamadas Big Three de Detroit, as montadoras Ford, Stellantis e General Motors não concordem com os termos pleiteados para as renovações de contratos em setembro. As negociações estão em curso. Em todo o país, de acordo com o mapeamento da Escola de Relações Laborais e Industriais da Universidade Cornell, estavam em curso no início de agosto quase 900 greves, mais de 300 delas na Califórnia, o estado responsável por quase 15% do PIB americano. Então, a Califórnia, ela é essa região industrial dos Estados Unidos que faz parte do famoso Sun Belt, o cinturão do sol.
Porque os Estados Unidos vão ter uma industrialização muito forte no leste. No leste dos Estados Unidos, a gente tem o famoso Manufacturing Belts, que são as indústrias tradicionais. Quando os Estados Unidos se industrializam ali no final do século XIX, na segunda Revolução Industrial, os Estados Unidos industrializam o Nordeste. As regiões, né? Onde foram as 13 colônias, onde os Estados Unidos se industrializaram. Primeiro, ali também perto dos Grandes Lagos, ali na região de Detroit. A indústria fordista do século XX, da Guerra Fria, aquela indústria gigantesca, aquela fábrica gigantesca com 150 mil funcionários, ela fica ali na região de Detroit e dos Grandes Lagos. Essas regiões, o Nordeste e a região dos Grandes Lagos, elas ficaram obsoletas depois do keynesianismo. O keynesianismo vai dar lugar ao neoliberalismo e a gente vai ter uma desconcentração industrial, porque a indústria toyotista, a indústria que faz a terceirização do trabalho. O trabalho se espraia, a desconcentração industrial. E aí a gente vai ter uma substituição ali dos Grandes Lagos e do Nordeste, ali pro sul e também pro oeste dos Estados Unidos. O oeste dos Estados Unidos é a região da Califórnia. E aí a gente vai ter as indústrias mais novas, as empresas mais novas, até mesmo um tecnopolo, o maior tecnopolo do mundo, que é o Vale do Silício. O que é um tecnopolo? É quando a gente tem produção de conhecimento e a aplicação desse conhecimento no mesmo lugar. Ali, no Vale do Silício, a gente tem no mesmo quarteirão a Universidade de Stanford. E o cara faz ciência da computação, sai de lá um crânio. E no mesmo quarteirão ele vai trabalhar, vai ser contratado pela Google. Então a gente tem um tecnopolo de muita potência ali nos Estados Unidos, que é a indústria do Sun Belt. Manufacturing Belt, indústria antiga. Sun Belt, indústria nova. Ele tá falando aqui que essa indústria que tá passando pela maioria das greves. Segundo especialistas em mercado de trabalho dos Estados Unidos, ouvidos pela BBC News Brasil, 2023 representa um ápice no histórico recente do reavivamento do sindicalismo no país. É isso que eu falei. Os Estados Unidos vinham nos últimos anos com uma precarização e uma flexibilização das leis trabalhistas que, obviamente, vai fazer a água bater na bunda da classe trabalhadora. A classe trabalhadora vai chegar no seu auge e vai começar a não ter opção a não ser se organizar. E aí se organiza, consegue voltar com seus direitos, consegue dar uma melhorada na qualidade de vida, e aí a classe burguesa daqui a algumas 2, 3 décadas, a classe burguesa vai começar a vender a ideia de que as leis trabalhistas são um entrave ao desenvolvimento, e aí vão começar a querer vender a ideia da flexibilização de novo, e o capitalismo não sai desse ciclo. Se isso acontece no centro do capitalismo, que são os Estados Unidos, uma referência, imagina aqui no Brasil. Aqui no Brasil acontece isso. A gente tá vivendo isso agora. A galera falando mal das leis trabalhistas, da CLT, trabalhador falando mal da CLT. A gente tá vivendo esse fenômeno agora. Eu canso de ter embate com classe trabalhadora falando mal da CLT. Doideira? E é isso. Se você gostou do vídeo, tamo junto. Chega mais pra discutir mais isso, porque isso a gente precisa discutir. O capitalismo é, sim, superável. A gente precisa superar esse modelo de sociedade, de sociabilidade. Urgente. Clica no curtir, segue em todas as redes de Geografia Pública e até o próximo vídeo. Tamo junto.